Ajude um coitado que no final o coitado vai ser você. 3 coisas que eu aprendi, gente, depois de tanto tomar no cu, né? Ah, Júnior, você tá tão evoluído, você tá tão maduro. Também, gente. O tanto que a vida botou no meu rabo sem usar camisinha, o tanto que eu me fu, que eu me lê, que eu me lá, que eu me arrom. Primeira dela, gente. Não importa a história que for. Não importa, sabe? É vida ou morte, é história triste como for. Digna de um fantástico, testemunho pra dar na igreja. Não empreste o seu cartão. Foda-se. O direito é seu, o cartão é seu, você tem todo o direito de falar não. Não empreste, porque senão vão estourar, não vou pagar. É óbvio que o Júnior Caldeirão tem uma história específica, individual, em que ao conseguir uma certa ascensão, ele se viu numa situação de ajudar sua família, seus amigos, e sua família e seus amigos meio que lhe apunhalaram pelas costas. Essa situação específica, ela faz com que, de fato, você desconfie do coitado, com muitas aspas. Mas eu acho que o mais importante disso, e eu não pretendo falar do Júnior Caldeirão, peguei o vídeo dele de mote porque ele me mostra uma tensão que existe e que é muito comum no cotidiano brasileiro. Que é a tensão que há entre, primeiro, uma cultura da ajuda embasada, primeiro, por uma identidade da pobreza fundamentada numa formação católica brasileira, onde o pobre é um coitado e a ajuda é uma maneira da gente conseguir, como é que eu vou dizer, a gente conseguir ter uma solidariedade entre grupo e tudo mais. E segundo, a necessidade de não ser passado para trás, porque a qualquer momento alguém vai te passar para trás quando você menos perceber. Essa cultura da ajuda geralmente é colocada como uma forma de solidariedade. E ela de fato é uma forma de solidariedade, é óbvio. É mesmo uma forma de solidariedade que costuma dar bons frutos, né? As pessoas se ajudam para, sei lá, construir uma laje, se ajudam em situações de dificuldade, por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, esse comportamento que é de grupo, de ajuda, é um comportamento de igual para igual, né? A gente se ajuda porque a gente é igual. E aquele que consegue se destacar um pouquinho, ele vira aquilo que o pessoal chama de o banco da quebrada. Porque na medida em que não é igual, a relação também vai ser desigual, e na medida em que a relação vai ser desigual, eu vou exigir de você mais do que aquilo que eu exigiria de outra pessoa que está no meu convívio e que está na mesma situação que eu. O nome disso é dinâmica social, tá? Não é porque é do bem, é do mal, a pessoa malvada, a pessoa boazinha. A dinâmica social entre iguais funciona de um jeito, entre desiguais vai funcionar de outro. E a ajuda, que é entendida como demonstração de virtude, mesmo sendo uma ajuda ok, mesmo sendo uma ajuda que vale a pena, mesmo sendo uma ajuda legítima, mesmo sendo uma ajuda que faz muito bem para o cotidiano, ainda assim é uma demonstração de virtude, de nobreza, de caráter, de moral, ela vai funcionar de um jeito diferente com alguém que consegue ter um pouco mais. Mas a cobrança da virtude vai continuar acontecendo. Então, um Júnior Caldeirão da vida vai ser cobrado a demonstrar sua virtude a todo instante, emprestando, fazendo coisas. Caso contrário, perdeu a humildade, tá desumilde. E isso em muitos momentos pode ultrapassar um limite de uma maneira bizarra, onde, de repente, de fato, a pessoa que teve uma microascensão, que seja, acaba de fato sendo, com muitas aspas, explorada pelos seus antigos iguais que agora estão numa camada social de renda que não é igual à sua. É uma tendência de permanência, né, dos iguais dentro do grupo. Então o que é seu é nosso. E caso não seja nosso, você precisa se retirar desse grupo. O que, no caso, você precisa se retirar da identidade do pobre. A identidade do pobre que envolve um sacrifício para conseguir depois desse sacrifício uma nobreza, um sacrifício que te leva aos céus. A identidade do pobre que envolve uma humildade superlativa, e que essa humildade superlativa é o que diferencia dos arrogantes que não são pobres, ela precisa ser abandonada se você não quiser se doar, dividir o seu para fazer do seu nosso. E esse talvez seja um pequeno drama daquele que consegue alguma microascensão social no Brasil, que é um país muito pobre, que é muito difícil ter qualquer tipo de ascensão social. Nesse momento, acontece uma situação muito específica que o Pierre Bourdieu chama de trânsfuga de classe, que é aquela pessoa que ela já não pertence mais à classe que ela estava, ela definitivamente ainda não pertence a outra classe e ela está nesse meio do caminho. Porque o seu ser foi constituído pelos valores da classe que estava.
E ao mesmo tempo, a maneira como ela desempenha o seu cotidiano, como ela conversa, interage, né, as coisas que são objetos importantes para levar em conta na vida, não são os objetos da outra classe que ela está caminhando para ser. Isso mostra principalmente que mudança de classe na vida real, concreta, e num ponto de vista sociológico, não tem a ver só com dinheiro, renda. Porque a origem de classe vai permanecer no sujeito mesmo na ascensão. E essas tensões em que o lugar de onde você veio não está te tratando mais como igual, mas está te tratando como aquele que já não é daqui e tem que se provar daqui, mas ao mesmo tempo o lugar que você chegou também não te trata como igual, porque você não é daqui e você nunca vai conseguir se provar daqui. Na medida em que eu percebo que você não é daqui, essas tensões elas ficam muito armazenadas nesse sujeito que está na passagem. Novamente, o Brasil é um lugar que é muito difícil ter qualquer tipo de ascensão de classe, ascensão de renda, sabe? Esse tipo de coisa, microascensão de renda. No entanto, principalmente mais ou menos aí nos últimos 20 anos, as pessoas têm conseguido fazer mais faculdade, curso técnico, ter um aumento salarial significativo em alguns lugares. Existe uma micromobilidade maior do que nas décadas anteriores, o que faz com que a figura do trânsfuga de classe cada vez mais seja presente. É aquele seu amigo que veio de uma família pobre, mas ele fez uma faculdade, virou professor, né? Sua amiga que virou professora, fez pedagogia, e aí aos trancos e barrancos fez um mestrado, fez um doutorado, passou num concurso de professora do estado e de repente passou no concurso de diretora e de repente, do nada, ela tá ganhando R$8.000 por mês em vez de ganhar um salário mínimo. E ao se ver dessa posição, não é como se você abandonasse tudo aquilo de onde você veio. Não tem como. A origem de classe sempre vai aparecer. Mas ao mesmo tempo, você está tentando fazer sua vida, né? Está tentando reconstruir uma vida que você talvez não tenha tido durante todos os momentos que você teve até aquele momento. E nessa reconstrução da própria vida, fica essa tensão de, e agora, o que eu faço? Eu me dou para provar meu pertencimento ao lugar que eu não tô mais, ou eu faço a minha vida sozinho sem ter sequer a esperança de me situar e me enturmar nesse novo lugar que eu estou. Eu me apequeno para caber no lugar que eu estava, ou eu me apequeno para caber no lugar que eu gostaria de estar, no lugar que definitivamente, estruturalmente, eu estaria neste momento. E nessa situação de se apequenar para isso, para aquilo, para isso, para aquilo, a tensão ela pode assumir inclusive um caráter psicológico, né? Da pessoa precisar ir de repente para terapia para conseguir se entender enquanto sujeito numa sociedade que talvez ela esteja pela primeira vez pisando em locais novos. Tudo bem?